Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Past Simple e Past Continuous, dois tempos super importantes aí na língua inglesa quando a gente se refere ao passado e dois tempos que geralmente trazem muitas dúvidas principalmente quando a gente mistura os dois em orações, em frases. Então, vamos ver aqui as estruturas do Past Simple, do Past Continuous e também a forma de uso dos dois. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, algumas formas estruturais. Então, aqui a gente tem o Simple Past e o Past Continuous. Então, example, what did you do yesterday morning? We played tennis from 10 to 11:30. Então, aqui a gente tem um exemplo de Past Continuous. Formamos o Past Continuous através do acréscimo do sufixo ed nos verbos regulares e ed nas suas variantes. E também temos os verbos irregulares, que não seguem nenhuma regra, a gente tem que memorizar. É a segunda coluna de verbos que geralmente fica atrás dos nossos livros de inglês, né? Então, Simple Past é formado pelo ed ou então pelos verbos irregulares. Por exemplo, read, read, eat, ate, drink, drank, ok? E ele descreve uma ação que já finalizou em um determinado momento no passado. Então, essa ação já foi finalizada, já foi completa. Então, aqui a gente tem o start e o finish, o momento que a ação começou e o momento que a ação finalizou no passado. Então, what did you do yesterday morning? We played tennis from 10 to 11:30. Começamos às 10, terminamos às 11h30. Portanto, essa ação está totalmente finalizada no passado. Simple Past descreve, então, ações que já finalizaram em um determinado momento no passado. Para formar as frases interrogativas no Simple Past, a gente usa o auxiliar did. Okay? What did you do? E notem que o verbo principal ele volta para o infinitivo, ou seja, para sua forma base. So, what did you do yesterday morning? Okay? As alterações de ed e ed ou a mudança para a segunda coluna só vai acontecer nas frases afirmativas. Na negativa no Simple Past, nós temos o didn't, ok? O didn't faz as negativas no Simple Past. It didn't rain while we were on vacation. It didn't rain while we were on vacation. Então, no mesmo caso, didn't mais o verbo no infinitivo, na sua forma base. Ele não pode colocar o ed aqui nas formas negativas e nem na interrogativa, ok? Do outro lado, a gente tem o Past Continuous. O Past Continuous ele serve para descrever ações que estavam acontecendo, estavam em progresso em um determinado momento no passado. Por exemplo, what were you doing at 10:30? We were playing tennis. Então, a ação começou às 10, porém ela não tem um tempo aqui determinado de quando ela acabou. O importante aqui é saber que ela estava em progresso, ela estava acontecendo nesse período. Então, what were you doing at 10:30? 10:30, I was playing tennis, or we were playing tennis. A ação estava em progresso em um determinado momento no passado. Para formar o Past Continuous, a gente usa o verbo to be no passado, was ou were, mais um verbo com ing, ok? Essa estrutura, verbo to be mais ing, mais verbo com ing, descreve uma ação que estava em progresso em um determinado momento no passado, ok? Essa ação que estava em progresso, ela pode ter sido interrompida por uma outra ação, é o caso do Simple Past, que vai interromper uma ação no passado. Geralmente a gente tem o uso do when nesse caso, né? I was playing tennis when it started to rain. Então, a principal diferença entre Simple Past e Past Continuous é que a ação do Simple Past ela começou e finalizou no passado, e a ação do Past Continuous ela estava em progresso em um determinado momento. Ela estava acontecendo em um determinado momento, ok? Aqui nós temos alguns exemplos na afirmativa. Jack was reading a book when the phone rang, when his phone rang. Então aqui nós temos uma ação em progresso, Jack was reading a book, quando uma ação no Simple Past, rang, interrompe essa ação, fazendo com que ela pare de acontecer. Então ela estava em progresso, foi interrompida por uma outra ação. Were you watching TV when I called you?
Notem que no Past Simple eu não preciso do auxiliar did para fazer pergunta. O próprio verb to be é o responsável por fazer as perguntas. Então há uma troca aí, o verb to be antecede os sujeitos nas perguntas e o ing sempre o ing vai ser preservado, ao contrário do ed aqui que vai sumir. O ing sempre se mantém presente na frase. Were you watching TV when I called you? O mesmo acontece na negativa, o próprio verb to be vai fazer as negativas. Então, it wasn't raining when I got up. Wasn't, negative of was. E a negativa de were, weren't. Então, o próprio verbo to be é responsável pelas interrogativas e negativas. Então, basicamente, as principais diferenças. Simple Past descreve uma ação que finalizou no passado. É formado por ed ou pelos verbos irregulares da segunda coluna. Tem o did como auxiliar de pergunta e o did como auxiliar de negativa. Já o Past Continuous serve para falar de ações que estavam em progresso, estavam acontecendo em um determinado período no passado. É formado pelo was, were, mais um verbo com ing. Para fazer a pergunta, a gente vai usar o verbo to be, o próprio verbo to be, was e were, invertendo a ordem nas perguntas e usando wasn't e weren't na negativa. So, I hope you enjoyed today's tips. Thank you so much for watching and I'll see you next time. So, take care guys. Bye bye.